Olá, hoje eu trago um capítulo do Café com Deus Pai. Então vamos? Uma vida acima da média. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele diz: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mateus 14, 28 a 29. Deus não tem filhos favoritos. É preciso entender isso. Há uma vida sobrenatural à disposição de cada um de nós, mas nem todos acabam acessando-a. A passagem que lemos fala sobre algo sobrenatural que ocorreu na vida de Pedro. Certa madrugada, enquanto estavam no meio do mar, Jesus apareceu aos seus discípulos andando sobre as águas. Diz o texto que Pedro, vendo que era Jesus, foi tomado por uma fé totalmente diferente dos demais tripulantes do barco. Pedro, esse exemplo aqui, eles estavam em vários, tinha mais discípulos. Eu não sei se estavam os 12, né? Eu não tenho certeza que estavam os 12, ou eu sei que tinha mais discípulos, mas somente um deles acreditou que era Jesus e quis ir ao encontro dele. Jesus não chamou nenhum deles para vir ao encontro dele. Foi ele que quis, pediu a Pedro. Eu também, quando eu estava passando pela minha trajetória muito difícil da minha vida, se eu não tivesse acordado e pedido para ir em encontro com Deus, hoje eu não sei o que seria da minha vida, o que teria acontecido comigo. Foi eu que tomei esse passo em ir à direção de Deus. E ele estava ali. É a mesma coisa com Pedro. Ele estava ali. Deus está o tempo todo à nossa disposição. Somos nós que temos que tomar a nossa atitude de acreditar nele e ir à direção dele. Aprendo com Pedro que, para viver o sobrenatural, é preciso apenas duas coisas: conhecer Jesus e querer estar junto dele. É possível afirmar isso, pois quando temos intimidade com Deus, abrimos as portas para o possível. Porque lá no barco, quando eles viram, né, aquele homem andando sobre a água, muitos ficaram horrorizados, porque acharam que era um espírito, que era uma alma. E depois foi que ele falou que era quem era, eles perguntaram quem era, ele falou que era Jesus. E o Pedro, entre eles, o Pedro foi o único que tomou a decisão de ir ao encontro dele. Até o dia que recebi Jesus, minha vida não tinha esperança. Eu não tinha um propósito e era movido por mentiras e péssimas circunstâncias em que minha vida se encontrava. Mesmo parecido comigo. Mas um convite mudou a minha história. Quando olho para mim, ainda vejo as limitações do passado, mas quando olho para Jesus, vejo tudo o que ele já fez em minha vida e o que posso fazer para ao lado dele. Quando eu estava passando por um momento muito, muito difícil, que eu ainda vou contar nos meus vídeos lá, da minha vida, eu deixei o ódio me dominar. E uma pessoa, que era uma das pessoas que eu mais prejudicava, que hoje em dia a gente se perdoou, a gente se fala,
essa pessoa, mas no momento eu agia muito contra essa pessoa. E essa pessoa, eu tinha minha Bíblia, que eu deixava ela aberta em cima da minha cama. A minha Bíblia ficava aberta em cima da minha cama. Mas eu nunca peguei a Bíblia para ler. Nunca. Eu nunca fiz isso. E essa pessoa chegava na minha casa e falava assim: Rosa, pegava a minha Bíblia e falava assim: Rosa, é isso aqui que vai te curar. Leia a Bíblia, ela vai te curar. E eu não lia a Bíblia. Não lia. Não lia. E eu sempre assim, deve ter. Eu nem sei quantos anos que eu tenho a Bíblia, nem lembro mais de quantos anos que eu tenho uma Bíblia. Sempre deixei ela aberta, mas eu nunca peguei ela para ler. Então, se você ter um livro, uma Bíblia ou qualquer livro, que você comprar ele e você deixar ele lá guardado, ele não vale nada para você, nada. Você tem que abrir ele, você tem que ler ele, por mais que você não entenda. A Bíblia, então, é uma coisa assim, mesmo que você não entenda o que está falando ali, mas lê ela. Volta ali de novo, lê de novo. Volta quantas vezes for preciso, você volta ali de novo, lê. Porque esse capítulo que eu estou lendo aqui, se eu ler ele 10, 20 vezes, 10, 20 vezes, eu vou aprender mais com esse capítulo aqui. Então, assim, leia, repete quantas vezes for preciso. Porque cada repetição você vai estar se alimentando de coisa boa, nova, ali dentro. E eu fui assim, quando essa pessoa falava comigo, eu não lia. Eu não lia. Até o dia que eu me senti, não, eu preciso acordar, eu preciso de ajuda. E foi aí que eu peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia e comecei a pedir muito a Deus. Foi aí que apareceu 2 músicas para mim, que eu já falei lá no outro vídeo, que foi do Jorge Pai, Jorge Filho, que foram 2 músicas, uma Misericórdia e a outra é Vaso Novo. Essas 2 músicas. E eu ouvia ela dia e noite e implorava a Deus para me dar o perdão, para me ajudar, para me curar. E eu fui curada. O que tem impedido você de viver o sobrenatural de Deus? Eu o convido a uma nova vida que vai além dos sonhos que sua mente é capaz de alcançar. Uma transformação e mudança que somente Jesus pode proporcionar em sua história. A partir de hoje, seja ousado e cheio de fé como Pedro. Dê um passo em direção a uma vida de intimidade com Jesus. Esteja pronto para viver grandes milagres. Porque Pedro, ele pediu para ir em direção a Jesus. E Jesus disse que ele podia ir. Mas o que aconteceu? Ele foi dando alguns passos, ele foi indo. E ele teve a atitude dele. Ele foi. Só que no meio do caminho, ele deu uma queda na fé dele. Ele começou a afundar. Quando ele começou a afundar, ele não pediu, mesmo ele afundando, a quem foi que ele pediu para salvar ele? Não foi os amigos dele que estavam no barco. Ele pediu para Jesus: salva-me, Senhor. E Jesus salvou ele. E eu também tive essas quedas. Não foi fácil, não foi de um dia para o outro que eu fui me transformando, que eu fui me curando. Eu tive recaída. Eu pedia, aí eu achava, tinha dias que eu sentia assim que Deus não estava me ouvindo, que não estava valendo nada aquilo que eu estava ali. Aí eu já voltava de novo na direção de pensar coisa ruim, de maldade, tudo de ruim. Mas eu continuei, só que aí mesmo assim eu não parei, eu continuei pedindo a Deus, implorando por Ele. E eu fui curada. Então, eu digo para vocês aqui,
Não perca a fé em Deus. Eu não sei o que pode estar passando com você. Você pode estar vivendo os seus momentos maravilhosos da sua vida, mas não perca a fé em Deus, porque Ele só vai te ajudar cada vez mais. Se você estiver passando por algum momento ruim da sua vida, pior que seja, se apegue com Deus, mas não desista. Quando você sentir que tá dando errado, que não é, nossa, eu tô caindo, continua, não para, porque é nesses momentos que Deus está estendendo a mão dele para te tirar do fundo do poço, para te tirar do fundo do mar. Acredita. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um beijo, Deus te abençoe. Se gostar, se inscreva, compartilhe, comente, ative o sininho. Fique com Deus.